Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Nós estivemos falando na última vez a respeito da missa e o significado dela. Porque a gente vai observando, que algumas pessoas até dizem, eu não gosto da missa, eu não entendo a missa. E veja, se a gente não conhece, dificilmente a gente vai gostar. Quem não conhece, por exemplo, as regras de jogo de futebol americano, dificilmente vai sentar para assistir uma partida, porque não vai entender nada do que está acontecendo, não tem motivo para vibrar, não tem motivo para comemorar nada, nem torce para o time, para algum time, porque na realidade é um esporte do qual a pessoa não tem conhecimento e maiores detalhes, e acaba que por isso deixa de ser interessante. E mais do que interessante, é importante que a gente tenha a realidade da missa, o conhecimento dessa realidade, por se tratar da nossa fé básica, da nossa fé elementar, porque o católico, tudo na Igreja Católica começa e termina para a Eucaristia, porque a Igreja afirma, e já disse no outro vídeo, e a ciência confirma, o fato de que na Eucaristia estão presentes realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Porém, a gente não entende a mística e como a gente participa nessa grandeza de realidade que nos é proposta por Jesus quando ele se deu no corpo e no sangue. Eu passei algumas coisas para vocês da outra vez a respeito de que Jesus fez na ceia, o que ele realizou na sexta-feira depois. Na ceia, na quinta, ele parte o pão e distribui, depois ele pega o cálice com vinho, deu graças, passou aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. E veja, ele escolheu essas duas matérias para representar o que ele faria na própria carne. Porque o sacrifício, quando há um sacrifício, é necessário que haja uma ruptura, uma separação da carne com o sangue. Então, se é com animal, eles cortam a jugular ou furam o coração do animal, mas para que vaze o sangue, para que ele derrame o sangue e fique o sangue separado da carne. Então, na realidade, Jesus se oferece como a vítima perfeita, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele faz exatamente isso. Ele vai oferecer, eu vou dar uma ajeitada aqui, que está com um reflexo estranho na lente. Ele vai oferecer o seu corpo, o seu sangue, ele se entrega pessoalmente, ninguém toma a sua vida. Isso é muito importante a gente entender, porque na realidade, o que acontece? No nosso batismo, nós fomos mergulhados nas águas, foi despejada essa água do batismo em nós, e na intenção de quê? De que nós sejamos sepultados com Cristo, a gente mergulhe nessa água, morra também para a vida velha e renasça com o Cristo que é ressuscitado, que venceu a morte, está ressuscitado para sempre. Então veja, esta vida que eu recebi nova no batismo, eu preciso estar renovando todo dia, eu preciso estar renovando todas as vezes. Então quando chega a hora na missa, quando Jesus vai ser entregue novamente ao Pai sacramentalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos participar e na hora do ofertório, nós não vamos só oferecer as nossas dádivas, os nossos dons ou o fruto do nosso trabalho como dinheiro. Nós vamos se oferecer totalmente a Deus com a mesma proposta de dizer, Jesus, hoje você está ressuscitado, não precisa ser crucificado de novo, eu não vou estar derramando meu sangue aqui, mas eu quero me entregar junto contigo neste pão e neste vinho, como você fez, para que a hora que o Espírito Santo fizer a transubstanciação e esse pão se tornar a tua carne e este vinho se tornar o teu sangue, eu participe também desta vida nova. E aí eu vou renovando a minha vida, saindo de uma vida simplesmente humana, entrando numa vida espiritual. Porque eu estou sendo alimentado pelo corpo, sangue, alma e divindade do Cristo, que se faz presente na Eucaristia. E eu e você, nós participamos dessa realidade. Então quando se leva lá o pão, que é o fruto, feito do trigo, colhido da terra, e aí ele vai ser moído, torrado, moído, e feito uma massa com fermento que vai dar como resultado o alimento, que é o pão. Nós devemos também se colocar ali, colocando toda a nossa vida, os nossos fracassos, as nossas alegrias. Eu não canso de repetir isso, é tudo
Não é as suas coisas boas. Não, você tem que pôr as suas coisas ruins também. As coisas, dificuldades que você passou, seus transtornos, as suas tristezas, as suas frustrações, tudo. E as boas também. A vida, a saúde, os amigos, os irmãos, os parentes, as realizações, né? De uma forma total. Por quê? Eu vou dizer para Jesus, Jesus, eu me ofereço com você nesse altar, eu quero morrer no teu lugar, junto com você, como você morreu, eu também quero morrer para a minha natureza antiga, quero morrer para o homem velho, e desta forma o Senhor pode viver em mim, através de mim. Então, existe uma realidade de fato aí, né? Que você se oferece livremente, e diz, por eu te amar, Senhor, eu quero me entregar a vós assim como você se entrega a mim. Eu quero ser usado por você, assim como você é um com o Pai, você possa, não me instrumentalizando, mas você possa estar em mim e me levar a fazer aquilo que é próprio do Filho de Deus. E quem nos move nessa ação, assim como quem transubstancia o pão e o vinho, é o Espírito Santo, quem nos move nessa ação e vai transformando o nosso ser interior, a nossa alma, né? A nossa inteligência, a nossa vontade, na existência do Filho de Deus em nós, nessa presença do Filho de Deus em nós, é o próprio Espírito Santo, que vai nos santificando. Então veja, quando você vai até o altar, não esqueça de dizer, Senhor, eu estou pondo toda a minha vida, não só oferta, né? E eu volto a repetir, quando o padre coloca aquela medida tão pequenininha de água, em alguns lugares eles usam até aquela colherinha, né? Que é uma gota, acho, 2 gotas, não sei, mas uma gotinha que ele põe no cálice, ali está toda a nossa humanidade. E nós devemos falar com o Senhor, junto com o Senhor, Senhor, isto é o teu corpo, ele diz, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E você pode dizer junto com o Senhor, Senhor, isto é o meu corpo que eu entrego por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o sacerdote vai levantar o cálice. Ah, mas isso é heresia, imagina. Não é heresia, essa é a fé da Igreja Católica. Jesus foi crucificado por dizer que ele era o Filho, que ele né? É o Filho de Deus. E nós somos também, por conta que ele nos deu essa filiação. Quando o homem rompe com Deus, né? Ele estava junto de Deus, ele rompeu com Deus pela desobediência, ele era uma criatura amada, totalmente amada, desejada por Deus, mas ele escolhe desobedecer. Quando Jesus vem fazer essa ligação novamente, ele vem para nos religar a Deus e quebrar essa barreira que existia entre Deus e o homem, o que ele faz? Ele nos coloca na condição, não de criatura que rompeu com Deus e agora novamente amada por Deus vai viver em comunhão. Ele nos coloca no lugar de filho, porque ele é o filho e ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade para nos conceder a filiação. Dei-lhes a glória que me destes. João 17, 22. A glória que é só dele, ele nos deu para que nós possamos participar com ele na vida filial, na vida de filhos de Deus, junto do Pai com o Espírito Santo. Então veja, essa nossa ação é real. E eu digo para o Senhor, Senhor, eu me entrego a vós para ser contigo o que tu és, porque eu não sou. E aí Deus vem, colhe essas ofertas, santifica pelo Espírito Santo essas ofertas. Nós pedimos que Deus aceite, porque essa oferta é a oferta do Cristo, não é a nossa. Nós estamos associados a Ele com a nossa vida. E veja, a gente fica pensando em coisas grandiosas, grandes, né? Oh, porque eu vou me entregar para Cristo. Acorde de manhã, tendo que trabalhar, tendo que levantar para ir para a escola, feliz porque você tem essa possibilidade. E ofereça. Ah, mas não é sacrifício? Claro que é. Claro que é. Limpar a casa todo dia não é sacrifício? Fazer comida todo dia, lavar a louça todo dia não é sacrifício? Você trabalhar numa empresa, ter horário para sair, horário para chegar, e tem um monte de coisas e decisões, não é um sacrifício? Você oferece isso a Deus. Nós não somos capazes de grandes atos heróicos. Muitas vezes nós não deixamos de
ficar na internet por 1 minuto, porque, ai, tá tão interessante, não sai da frente da televisão, porque não é. Oferece isso, mas ofereça e faça, né? E isso vai ser somado ao sacrifício de Cristo. Então não tem heresia nenhuma. Se nós fôssemos capazes de grandes atos heróicos, ofereçamos também os grandes atos heróicos, né? Mas, dada a nossa grandíssima pequenez, nós podemos oferecer aquilo que é da nossa vida, do dia a dia. Sem vanglória, sabe, de querer oferecer, imagina. Não vai faltar quem te calunie, não vai faltar quem te engane, não vai faltar quem fale mal de você, não vai faltar quem te odeie, não vai faltar quem zombe da tua cara, não vai faltar quem te calunie. Então, essas coisas nós podemos oferecer para Deus. Na certeza de que nós podemos oferecer. Diz respeito à minha vida, e eu quero dar a minha vida para Cristo, isso faz parte da minha vida. Então eu coloco isso para que seja unido ao sangue de Cristo, quando for misturado aquele sangue à água, né? Eu gosto sempre de pensar nisso, porque é indivisível. Uma vez essa água misturada com o sangue, ela não pode ser separada. Você pode desidratar e fazer um pó com aquele vinho, mas separar a água do vinho você não pode mais, porque se torna uma coisa só. E assim também a nossa vida, como acontece no matrimônio, né? Lá no batismo nós já fomos desposados. Lá no batismo nós já fomos tomados como alma amada por Deus. Né? Alma amada pelo Senhor. Então, hoje, na nossa comunhão com o Senhor, nós ofertamos a nossa vida dessa forma também. E assim, livremente, porque eu quero fazer parte da vida de Jesus, porque eu amo. Então aí o que acontece? Assim como o esposo se entrega totalmente à esposa, e desse ato livre, né, acontece o êxtase, que é o amor. Claro que eu estou falando de êxtase em amor, porque pode ter orgasmo, mesmo com o pecado existe orgasmo, né, na relação sexual. Mas ela não é frutuosa. Ah não, mas dali pode nascer uma criança. Tudo bem, mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é quando um homem e uma mulher se unem, é que eles realizem o ato de amor, assim como o pai, que é o amante, né, o amador, aquele que ama, não amador no sentido de não profissional, mas aquele que é o amador, aquele que ama, desposa a amada, né, e dessa união do amante, do amador com a amada, surge o amor, né, realiza-se o amor, acontece o amor. Então veja, a mesma coisa deve acontecer na nossa vida espiritual, na prática da nossa vida interior, da nossa vida cristã. Né? Eu me ofereço a Cristo por amor, Ele me recebe por amor, me santifica pelo amor que Ele é, né? Porque Ele não consegue não ser amor, Ele é amor, Deus é amor e Jesus é Deus. Então veja, nós nos realizamos plenamente, Deus em mim e eu participando da vida dele, diminuindo, morrendo na minha humanidade e vivendo a vida do Espírito. E é uma luta todo dia, porque isso não acontece se você não tiver vida de oração, isso não acontece se você não tiver meditação sobre essas coisas de Deus. Não é porque eu tenho conhecimento que agora eu sou sabedor do assunto, eu estou desfrutando das verdades dessa realidade. Não, não é assim. Eu devo, a partir do conhecimento da verdade, me empenhar, colocar todas as minhas forças nessa realidade, nessa proposta de Deus, nesta dimensão, né? E por esse meio, eu viver a vida no Espírito e ser para Deus aquilo que Ele espera. Né? Então, se nós entendermos que a Eucaristia é o alimento que Deus coloca em mim para me fazer semelhante a Ele, né? É mais fácil de entender. Eu faço muita comparação, e as pessoas ficam só na explanação. Eu faço muita comparação de que existem várias naturezas, mas principalmente, né, assim, em questão, tem a natureza mineral, tem a natureza vegetal, tem a natureza humana, tem a natureza e tem a natureza divina, as 4 naturezas. Então veja, a planta é mais evoluída do que o mineral, e para que o mineral se torne como a planta, ele precisa ser absorvido pela planta, ele precisa ser consumido pela planta. E quando a planta consome o mineral, ele faz parte dela. E ela vive também porque consumiu o mineral, porque ela precisa dele. Aí, o mineral começa a fazer parte da planta e viça ela fica cheia de vida.
ela cresce, ela multiplica, ela dá fruto, ela, né, se propaga. Mas para a planta fazer parte da vida animal, que sente, que se locomove, que tem muito mais propriedades, é muito mais desenvolvido do que a planta, ela deve ser consumida pelo animal. O animal consome a planta, ela começa a fazer parte, tanto o mineral quanto a planta começam a fazer parte da vida do animal e vivem por ele nele. E vivem, sustentam, dão vida, dão viço, e o animal se mantém e vive dessa forma. E o homem, né, o animal, o vegetal e o mineral podem ser absorvidos pelo homem e vão fazer parte da vida, dessa vida do homem, que é uma vida elevada, muito maior do que de mineral, animal, vegetal e animal, né? Mas também dão sustento ao homem. E nós não temos uma vida divina. E é bem da verdade, o divino nem precisaria de nós, mas ele age como se precisasse, porque ele nos criou por amor, e o amor exige essa graça e essa doação. Então veja, Deus nos quer, mas eu só faço se eu quiser, eu me dou. Eu faço uma doação de mim mesmo a Deus, a partir da minha inteligência e vontade, do meu querer, né? Deus recebe isso amorosamente e nos permite participar da vida dele, que é eterna, que é a vida perfeita, sem sofrimento, sem choro, sem dor, sem nada. A vida em Deus, a vida no Espírito, né? Então veja, Deus quis precisar de nós, se fez carente de nós, como se precisasse, né, para viver em nós e através de nós. Mas também nos permitindo viver nele e através dele. Então nós não estamos doando a nossa vida para Deus e ficando no prejuízo. Quando eu morro na minha humanidade, eu estou dando vida a Cristo e vivo a dimensão da vida de Filho de Deus, a vida de Filho de Deus Cristo. Né? Então veja, não é uma coisa assim, eu entrego minha vida para Deus, fico aqui, né, no ragatanga aqui, porque eu não tenho mais nada, fico, né, na pior. Não! Deus nos eleva em qualidade de vida, de conhecimento, de verdade, de tudo. A alegria passa a ser uma outra perspectiva, porque ela passa a ser alegria quando realiza a vontade de Deus na terra. Esse é o meu alimento, disse Jesus, fazer a vontade do meu Pai. Nós dizemos, né, todo dia, quando a gente reza o Pai Nosso, olha, eu estou me comprometendo, Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra, por mim, não pelos outros, né? Eu que estou dizendo, seja feita a vossa vontade assim na terra como ela é feita no céu. Eu vou cuidar para que isso aconteça. Eu vou me entregar para que isso se realize. E a gente fica falando como se Deus tivesse que fazer a vontade da gente na terra como ela é feita. Não, não é. É o contrário, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Aqui na terra ela deve ser feita como também ela acontece no céu. Então peçamos a Deus a graça de entender mais, de mergulhar mais, de meditar. E não fique nisso, tem tantas outras gravações no YouTube, na internet, falando sobre a realidade, a importância, a verdade sobre a missa, que você pode conhecer e mergulhar nessa realidade, né? É muito mais do que simplesmente um rito religioso do qual eu participo como assistente. Não. É um fato que se realiza e se renova, é o Calvário que se faz presente de novo, onde eu posso estar lá, junto de Jesus, tocando na cruz dele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu me entrego a você como você se entregou a mim. Eu te dou o meu corpo, para que você faça dele o teu corpo. Eu te dou a minha alma, o meu coração, o meu sangue, para que você possa se fazer presente em mim. Então, isso é uma realidade. Essa é a realidade da vida espiritual do cristão, né? Ser um com Cristo assim como ele é um com o Pai. Nós vamos falar disso futuramente, mas já está chegando perto dos 20 minutos e já começa a ficar cansativo e a gente deixa de aproveitar. Então eu pediria que você, querendo, podendo e se interessar, né, possa dar um like aí, você possa curtir o vídeo e mais do que isso eu pediria que você compartilhasse o vídeo. Porque na realidade eu não estou falando de coisas minhas, eu estou falando das verdades da nossa fé católica e que a grande maioria das pessoas não sabem. É tão difícil um jovem entender o porquê que é importante a missa, mas isso ninguém diz para eles.
Eles não entendem a grandeza do que tem a participação deles na missa. No sentido de que Deus os chama, Deus os espera e Deus conta com eles. Para sermos um em Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, livrando-nos de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.